Programa Voz do Trabalhador desse sábado trazendo a informação, trazendo a dica do cartório Joana Malheiros. Sobre o que vamos falar hoje, Joana, movimentada a semana, né? Semana que vem nós temos o Dia das Crianças. O que foi de mais interessante que aconteceu no cartório nessa semana? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes que sempre nos acompanham. O que nós iremos abordar hoje se refere a duas situações que ocorreram no balcão do Registro Civil, que se refere à habilitação de casamento, regime de bens. Eu acho muito importante nós conversarmos aqui, levar algumas orientações, porque as pessoas estão começando a vir para se habilitar, estamos chegando no final do ano, geralmente as pessoas gostam de casar no final do ano, então é importante que a gente faça umas reflexões, e principalmente em face dessas duas situações que ocorreram, envolvendo casamento, envolvendo habilitação, eu já começo com uma delas. Nós tivemos um casal que veio para se habilitar, escolheu um tipo de regime de bens quando da habilitação, e depois, uns 2 dias passaram, eles retornaram ao cartório para saber se eles poderiam alterar o regime de bens. No primeiro momento, eles estavam escolhendo o regime da comunhão universal de bens, com pacto, antinupcial, tudo como determina a lei. E aí, de repente, eles resolveram mudar o regime. Aí, então, são situações assim que não são comuns, mas é possível. Eles não estavam casados ainda, eles estavam apenas no processo de habilitação de casamento, onde as partes vêm ao cartório, apresentam sua documentação, vêm as testemunhas para ratificar que são pessoas que residem, que são conhecidas, que são pessoas aqui da nossa comunidade, e então eles resolveram modificar o regime de casamento. Eles não tinham casado, então foi muito simples. E isso é importante a gente comentar se é possível. Enquanto não casaram, quando estão no processo, no procedimento de habilitação, é muito simples, é possível, basta as partes, os nubentes, virem ao cartório e fazerem um requerimento dizendo que eles querem alterar aquele regime que consta na habilitação. Eles não casaram ainda, Paulo, eles estão fazendo a documentação. E se tivesse casado, poderia? Pois é. Então, nós temos duas situações. A da habilitação, que é muito simples de se fazer esta alteração. Eu estava querendo casar por um regime, de repente, nós resolvemos repensar esses regramentos, o regime que seria melhor, né? Então, resolvemos modificar. É possível. Agora, quando as pessoas já casaram, aí fica mais difícil. Não é que não seja possível, é possível também. Só que o procedimento é diferente. É um procedimento, se eu não casei ainda, o procedimento é dentro da habilitação de casamento e é muito simples, como nós estamos falando. Agora, se eu já casei, já contraí o casamento, eu vou ter que mover um processo, daí não é procedimento, é um processo judicial de alteração de regime de bens. Eu vou ter que justificar por que eu quero fazer esta alteração de regime. Ambas as partes, as duas partes, têm que estarem de acordo e não pode existir prejuízos a terceiros. E a depender do regime que se vai escolher nesta alteração, a possibilidade de que seja feito um pacto nupcial para fazer essa alteração de regime de bens. Tu vai justificar através vai, na verdade, oficializar um acordo que tu teve com a outra parte para modificar, né? É isso? Exato. Pacto. O pacto, as pessoas vão escolher o regime dali para frente que melhor
está atendendo às suas necessidades. Então, veja bem, eu trouxe uma questão prática, uma questão real que aconteceu no balcão do Registro Civil esta semana, durante a habilitação de casamento. Na habilitação de casamento, as pessoas resolveram fazer a modificação. Elas tinham escolhido um regime com pacto, inclusive, comunhão universal, e aí resolveram modificar para o regime da comunhão parcial. Então, fizemos um requerimento, eles não casaram, nem casaram ainda também. O procedimento já está agora finalizado, a certidão já foi expedida de habilitação, mas eles escolheram uma data, a data ainda não chegou. Então, eles fizeram essa modificação no procedimento de habilitação. Tá certo. Como eu perguntei antes, isso antes de casar devidamente, viu, gente? Quando o processo está em andamento, né? Aí, depois de casado, aí sim, aí entra o processo judicial. Quais são os outros casos que acontecem comumente aqui no balcão do cartório? O outro também é muito interessante, Paulo. Mesmo dentro de um procedimento de habilitação de casamento. E foi nesta semana, da mesma forma que que quiseram fazer alteração do regime de bens na habilitação. Nós já falamos muitas vezes aqui sobre a importância das pessoas que vão casar, os noivos, companheiros, enfim, conversarem sobre o regime que eles estão escolhendo. E também ter muito cuidado que as pessoas em segundas núpcias, terceiras núpcias, elas precisam sempre ter presente o que significa esse regime que elas vão escolher dali para frente, neste novo casamento. E quando elas dissolvem um casamento, elas têm que, na medida do possível, procurar sempre solucionar todas as questões daquele matrimônio anterior, daquele casamento anterior. Isso implica na escolha do regime de casamento nas novas núpcias. Qual é o regime que o pessoal mais usa, Joana? O que mais se adequa, ou seja, o que o pessoal prefere? Antes de te responder esta pergunta, Paulo, eu vou justificar por que eu estou falando que as pessoas têm que pensar e procurar resolver as questões do casamento anterior, porque há uma implicação nesta nova contratação. E o casamento, ele não deixa de ser um contrato, um negócio. E as pessoas precisam, claro que é de forma especial, não levar como se fosse uma compra e venda, não é isso, mas existe esta pactuação. E então é lícito, as pessoas podem escolher o regime que melhor se adapte à realidade, às necessidades delas, da família, enfim. Só que se as pessoas tiveram sido casadas, elas têm que ter, no divórcio, partilhado os bens, em caso do casamento anterior, ter bens. Porque, se não houve a partilha, ela não vai poder casar pelo regime que ela quiser. Há uma implicação. Tem que resolver antes, agora que eu fui me antenar. Antes de que eu realize e me habilite a casar novamente, eu tenho que resolver meu casamento anterior resolvido. Significa partilhar tudo que consta nas primeiras núpcias, né? Exatamente. E mais um detalhe. Além disso, quando a pessoa vem para casar, se ela é divorciada há pouco tempo, menos de 10 meses, principalmente a mulher, ela vai ter que comprovar que ela não está grávida. Por quê? Porque até 10 meses após a dissolução da sociedade conjugal pelo divórcio ou pela viuvez, ela pode ter ficado grávida do cônjuge anterior.
E isso dá toda uma implicação. E neste casamento que nós estamos a encaminhar, aconteceu essa situação. As duas situações. A pessoa era divorciada, mas não tinha feito a partilha de bens do casamento anterior. Essa dissolução, esse divórcio, ocorreu em maio. Então, nós estamos em outubro. Não transcorreram os 10 meses. E mais um detalhe. A pessoa estava grávida, a mulher, do companheiro com quem ela vai contrair casamento. O novo casamento. Então, veja a implicação. Chega mais um herdeiro, né? Então, assim, ela esbarra nas causas suspensivas, nas causas que impedem as pessoas a fazer a escolha do regime que melhor se adapta à sua realidade. Então, ela teria que vencer essas duas dificuldades, vamos dizer assim, esses dois empecilhos. Como que poderia fazer? Um é muito simples. Da partilha de bens, é só partilhar aquele bem que ficou pendente, ou os bens, que não seria mais impedimento a escolher o regime que quisesse. O outro é a gravidez. Só que, num primeiro momento, a gente pensou, faça um exame e comprova que não está grávida. Estava resolvida a situação. Mas acontece que a mulher está grávida. E não é do cônjuge anterior, é do atual, com quem ela vai casar. Aí o que nos levou a buscar? A possibilidade, buscar junto a um laboratório, a possibilidade de se fazer o teste, o exame de DNA do feto no ventre, durante a gestação. E é possível, desde que ambos, no caso, a mulher, o novo companheiro, se submetam a esse exame. Sem problema. Vai lá fazer um reconhecimento da paternidade da criança, é isso? Não vai ficar identificado através do exame de DNA, mesmo na fase de gestação, que o pai não era o do cônjuge, não era do casamento anterior, não era o cônjuge anterior, e sim o atual com quem ela vai contrair casamento. Então, daí estariam supridas essas duas dificuldades, esses dois impedimentos para a escolha do regime da comunhão parcial, vamos dizer, ou da comunhão universal. Porque se eu não conseguir vencer essas causas suspensivas, eu sou obrigada a contrair casamento pelo regime da separação obrigatória de bens. E por isso que nós estamos sempre falando aqui, não deu certo aquele relacionamento, procure formalizar a sua dissolução e já veja essa parte com referência a patrimônio, já faça a divisão, partilha, enfim, procure resolver, porque as relações estão muito dinâmicas. As pessoas não querem mais ficar num casamento que já não traz mais felicidade, que já não mais há aquela harmonia, aquele entendimento. Então, as pessoas, não basta simplesmente se separar de fato, um por cada lado, porque tem uma implicação patrimonial nisso. Aí elas se relacionam com outra pessoa, elas querem contrair casamento, regularizar também, e aí se ela tem um imbróglio, vamos supor assim, ficou alguma coisa ainda mal resolvida da relação anterior, já traz uma dificuldade para regularizar a atual relação. Tá bom. Para a gente finalizar, então, o recado do cartório Joana Malheiros para essa semana. Que se as pessoas têm sempre dúvidas, que nos procurem, avaliem, reflitam sobre essas questões que a gente está trazendo aqui. Porque o que nós estamos trazendo aqui, Paulo, é vivência, é vida real, não é simplesmente o que está escrito no Código Civil, o que está escrito nas normativas. Não, é a vida real que está chegando todo dia no balcão e está nos apresentando estas situações. Então, em face destas situações que estão ocorrendo, nós nos vimos na obrigação de levar estas
orientações, essas informações. Porque o que nós queremos? Que as pessoas vivam com tranquilidade, que vivam em paz, que escolham aquilo que melhor lhe convém. A lei está aí para ser utilizada, mas às vezes as pessoas não conseguem fazer uso desses direitos porque tem outras coisas que ficaram sem uma solução. E aí se deparam com dificuldades. Tá bom, gente. Então aí, foi bom a explicação, viu? O pessoal pergunta, mas de novo... Gente, vocês têm que saber que resolver as coisas, aquilo que fica de pendurar sem solução na nossa vida, depois de uma certa idade, é imprescindível. E eu não te respondi a pergunta que você me fez. Qual o regime que as pessoas mais procuram casar? As pessoas procuram casar pelo regime da comunhão parcial, que é o regime legal. As pessoas mais casam por esse regime. E começamos também, Paulo, a observar nessas segundas núpcias, quando se tem filhos de um casamento, se tem patrimônio, tem a questão profissional também, as pessoas já começam a partir para outro regime e não mais o comunhão parcial. Mas ainda dá para se dizer que o mais utilizado é o comunhão parcial, mas as pessoas já começam a usar muito separação total, convencional de bens, porque não querem que haja comunicação, nada. Então, é importante que as pessoas saibam que esse regime da comunhão parcial, os bens vão comunicar daqui para frente, aqueles que forem adquiridos daquela relação para frente, a título oneroso, pode ser até através de uma doação, mas essa doação, daí no caso, teria que vir em nome dos dois cônjuges, senão, se for só em nome de um, não vai comunicar. E mais um detalhe, as pessoas também nos perguntam se herança comunica. No regime da comunhão parcial, herança não comunica. Então, as pessoas não têm direito à herança do outro, né? No regime que é o mais comum, né? E os bens que cada um já possuía antes de casar, continua sendo de cada um. Agora, Paulo, se eu faço uma melhoria nesse bem que era particular, esta melhoria vai comunicar. Então, as pessoas também têm que saber essas diferenças, como é que funciona. E é muito importante, nós, como registradores civis, quando as pessoas vêm para contrair casamento, vêm para se habilitar, esclarecermos sobre os diversos regimes de bens. É o que nós vamos colocar na pauta dos próximos programas, somente sobre os regimes, porque eu sei que é um assunto bem extenso. Exato, eu só quis te responder esse da comunhão parcial, porque é o mais utilizado até então, né, que é o regime legal. E aproveitando o ensejo, já que nós estamos para finalização do nosso programa, só mandar uma saudação, um abraço para as pessoas de Linha Curuçu, onde eu estive, Paulo, essa semana, na escola, conversando com as crianças. Foi um momento muito bonito, muito descontraído, levando informação justamente sobre a importância da documentação civil, o registro de nascimento, para que as pessoas passem a ter maior atenção nessas questões civis, né? Já começar desde pequenos, tendo a cultura do documento. Uma boa semana, Joana, e até sábado que vem, né? Uma boa semana a ti também, Paulo, e a todos os ouvintes, todos os internautas. Um excelente final de semana e um forte abraço, e conte sempre com as nossas orientações, as nossas informações. Cartório Joana Malheiros, com a dica da semana aqui no programa A Voz do Trabalhador.